Olá, meu nome é Amanda Boaventura, sou mestre em Thai Flow Training, uma técnica que eu desenvolvi depois de ter voltado da Tailândia. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre o terapeuta curativo. O terapeuta curativo, ele deve treinar muito para conseguir aprender a ouvir com as mãos. A Thai massagem, ela é, na verdade, um grande diálogo entre o terapeuta e o cliente. É um diálogo com o corpo do seu massageado. E o terapeuta curativo experiente, ele vai saber como usar a pressão adequada para cada cliente em cada momento que ele estiver em atendimento. Você precisa, como terapeuta curativo, ter a consciência de que cada indivíduo tem a sua particularidade e o seu momento. Então, nós precisamos muito ter esse conhecimento e esse respeito com o nosso massageado. O terapeuta curativo, quando trabalha com a Thai, ele consegue ter uma visão muito ampla, muito significativa do massageado, porque ele aprende a ouvir com as mãos. E esse sentido do ouvir com as mãos, isso a gente faz através do toque, traz para esse terapeuta uma confiança muito grande ao aplicar a técnica da Thai massagem. Vocês já sabem que a técnica da Thai massagem é uma técnica, uma terapia curativa, onde nós integramos dois corpos, massageado e terapeuta. O terapeuta, ele usa o seu corpo como alavanca para levar esse massageado a entrar em algumas posições que sozinho ele não conseguiria entrar. E aí também essa técnica é conhecida como a yoga do preguiçoso. Ela não deixa de ser, ela é, na verdade, uma yoga passiva. Você coloca o seu massageado nas posições, que são muitas delas correlacionadas às posições da yoga. Além de tudo isso, o terapeuta curativo, ele não está apenas cuidando desse massageado. Em cada atendimento, ele passa a ter um olhar mais especial, mais cuidadoso, cauteloso com ele mesmo. Isso vai sendo uma transformação pouco a pouco. Então você trabalha o seu corpo, você alonga seu corpo, você alinha o seu corpo. Você tem mais consciência dos seus movimentos. Ao passar a ouvir com as mãos, você entende que cada indivíduo é um indivíduo diferente do outro e que todo massageado, ele pode ter feito uma sessão hoje com você, mas se daqui a 2 semanas ele volta, você precisa fazer uma análise novamente. Uma breve análise, mas não pode deixar de perguntar todas as coisas importantes que vão fazer diferença dentro do seu atendimento. Porque apesar dele já ter feito, te entregue a anamnese dele pronta, né, o cliente no caso, cada dia esse cliente está de um jeito, cada dia esse cliente está precisando de uma atenção em uma parte do corpo específica. Vai ter dias que ele vai chegar se queixando de dores de cabeça, então a gente vai trabalhar mais essa região craniana. Vai ter dias que ele vai reclamar da parte facial, porque tem uma disfunção, uma ATM, por exemplo, então vamos trabalhar mais focados com a Thai massagem facial. Vai ter dias que ele vai falar que ele sentiu insônia, não dormiu bem, ficou muito agitado. Vamos trabalhar com uma Thai massagem mais lenta. Isso é o que o terapeuta Thai precisa entender antes de começar a aplicar a técnica. Esse entendimento, ele tem uma prioridade, ele precisa vir na frente, que é o entendimento
de você conseguir ouvir o que o corpo do seu massageado está pedindo naquele momento, naquele dia em que ele está deitado no seu colchão de Thai, no seu tapete de yoga, seja lá onde você esteja atendendo esse cliente. Eu também quero falar com vocês um pouquinho, terapeutas, sobre onde atender com a Thai massagem. Você já está aí com toda a sua experiência, sabendo ouvir com as suas mãos, com todo o seu olhar clínico, muito bem aguçado, muito bem preparado. Onde vamos atender esse cliente? Eu não tenho uma clínica, eu não trabalho em nenhum espaço, na minha casa não dá porque é muito pequeno. Você sabia, terapeuta, que você pode levar o seu cliente a viver uma grande experiência, a ter um contato incrível com a natureza? Thai massagem é ampla, diferente e divertida, como eu sempre costumo falar para vocês. Você pode fazer um convite para o seu cliente e levá-lo até um jardim, até uma praça, até um lugar com bastante árvores, bem arborizado, bem fresco, ao som de passarinhos. Essa é uma experiência incrível e você pode proporcionar esse momento para o seu cliente. Mesmo o terapeuta que tenha um espaço, eu mesma tenho meu espaço, estou aqui nele agora, que é o Spa Drenagem House. Tenho o meu cantinho da Thai, que já mostrei para vocês várias vezes. Mas, várias vezes, eu convido o meu cliente a fazer a Thai, a receber a Thai no jardim aqui do Península, que é onde eu moro, em frente ao meu prédio. É um jardim incrível, todo verde. Então tem o sonzinho lá dos passarinhos, as folhas caindo, o céu aberto. Ali, eu acho que nada melhor do que você estar em contato com a natureza, recebendo uma Thai massagem pelas mãos de um terapeuta curativo. Então, todos os relatos que eu venho recebendo após fazer o atendimento nesse jardim aqui do Península são incríveis. E desde a primeira vez que eu experimentei fazer a Thai massagem ao ar livre, eu comecei a perceber, e isso também é saber ouvir, ter essa percepção, que esse cliente saía num estado de êxtase assim maravilhoso, no encantamento. Muitas vezes eu não pedia o depoimento desse cliente. Ele mesmo me enviava o depoimento antes mesmo que eu pedisse para ele, relatando que ele nunca tem tempo de ter contato com a natureza, que às vezes ele nem abre a janela de casa porque a correria do dia a dia não permite. E quando eu levei ele para esse jardim, ele ficou super encantado, ele conseguiu relaxar, ele conseguiu estar num estado de mente pacificada, num estado presente com o corpo dele e com a mente. E o terapeuta também alcança isso. Porque para que a gente consiga entregar para o nosso cliente um estado meditativo, um estado de mente pacificado, um alinhamento corporal, nós terapeutas precisamos estar com tudo isso muito organizado dentro de nós. Se você está estressado, não vá fazer um atendimento, seja ele qual for. E, obviamente, principalmente está em massagem, porque trata-se de uma terapia curativa. E depois desse conhecimento, dessa experiência que você vai entregar para o seu cliente, você como terapeuta também precisa receber esse toque fraterno. Você precisa passar para o seu cliente com toda a propriedade o que é sentir o toque da Thai massagem. Por isso, eu indico a todos os terapeutas curativos que façam Thai massagem, que recebam Thai massagem, porque você precisa entender o significado de cada toque ao longo do seu corpo. O que isso te traz? Aonde esse toque vai levar você? Qual é o estado meditativo que você vai se encontrar naquele momento? E por que eu falo? Faça uma vez por semana no mínimo.
para que você também conheça seu corpo. A Thai Massagem, ela vai muito além do que você possa imaginar. A Thai Massagem, ela te traz um reconhecimento de cada cantinho do seu corpo. Ela te faz reconhecer que a sua pele precisa de mais água, ser mais hidratada. Ela faz reconhecer que você precisa de um tempo para você, porque você também é especial. Porque você não vai conseguir cuidar do outro, levar amor ao outro, se você não cuida de você. Eu sempre falo para você, terapeuta, que a minha preocupação maior é com você, terapeuta. O mundo está muito doente. As pessoas estão muito apressadas, estão muito imediatistas, estão muito estressadas. E isso faz com que nós, terapeutas curativos, tenhamos ainda mais essa necessidade de levar ao próximo o toque fraterno, o conforto, o bem-estar, a calmaria. Ah, Amanda, mas eu sou um terapeuta muito agitado, será que eu vou conseguir? Amigo, amiga, terapeuta, eu também sou agitada, ansiosa, mas eu tenho trabalhado isso em mim. Você não vai mudar o seu jeito, você vai melhorar o seu jeito. Você vai parar, você vai respirar, você vai se conhecer. Por isso é tão importante que você receba o toque da Thai. Troque com seu colega, troque com alguém que seja experiente, que tenha feito o curso Thai Flow Training, ou que conheça a técnica da Thai Massagem. Não troque com pessoas que são curiosas. Você não pode ser apenas um terapeuta curioso. Você precisa, além de ter curiosidade, porque eu também sou uma pessoa muito curiosa, e a minha curiosidade me fez chegar a lugares que eu não imaginava. Você, além de ter toda essa curiosidade, você precisa estudar, treinar. É dia a dia, tempo sobre o seu tempo, se permitindo, se dando a oportunidade de ter um conhecimento muito grande dentro da técnica. Um conhecimento de sentido, de olhar, um conhecimento de toque. Porque nós, terapeutas, transmitimos através das nossas mãos, do nosso toque, dos nossos cotovelos, das nossas pressões, dos nossos alongamentos. A gente transmite ao outro uma sensação de bem-estar, de leveza, de fluidez. E esse massageado, ele vai relatar para você, terapeuta, o quanto foi incrível ele se permitir esse momento. E o quanto foi mais incrível ainda ele saber que dentro desse momento o terapeuta também se beneficia. Essa é a grande diferença da Thai, da técnica. O terapeuta se beneficia. Como nós, terapeutas curativos, precisamos desse momento. E, obviamente, você se beneficia muito com a técnica ao aplicá-la, mas você também precisa receber. Você também precisa sentir. Você precisa também estar do outro lado. Porque aí sim, você vai ter toda a propriedade de conversar abertamente com o seu cliente, sem receios, sem medos, sem dúvidas. E vai conseguir levar esse toque da forma mais linda que você possa imaginar. Thai Massagem, como eu falei antes, é uma associação, uma integração entre dois corpos, onde todos os lados são beneficiados. Eu acho que não existe nada mais bonito do que você trabalhar algo que você também se beneficia. A gente trabalha com diversas profissões, né? Óbvio, o médico se beneficia quando ele vê que aquele paciente saiu curado, tá tendo uma melhora no tratamento, tá respondendo bem ao tratamento. Mas quando a gente é terapeuta, que a gente usa o nosso toque,
e a gente leva um bem-estar fora da curva para o nosso massageado, para o nosso cliente, para o nosso paciente. E depois que a gente termina essa sessão, a gente para analisar o que aconteceu ali, porque isso também é preciso. Atendeu, para e analisa tudo o que aconteceu ali, naquele momento. Veja onde você pode melhorar, veja no que você possa ter exagerado, veja o que você pode fazer de melhor na próxima sessão. E isso é ser um terapeuta curativo. Você, além disso tudo, você consegue ter a percepção que você também se cuidou, que você também se tratou naquela sessão, que você também trouxe para você essa paz, esse toque fraterno, essa troca de energia. O terapeuta curativo, ele vai atender muitas pessoas com diversos problemas. Compulsão alimentar, dor de cabeça crônica, dores nas articulações. Muitas vezes, todas essas questões estão ligadas no psicológico. E para que você consiga dar um momento de tranquilidade, de alívio das dores, você precisa estar com o seu corpo num estado de paz, de harmonia, de boas sensações. Porque dessa forma o seu corpo está blindado. E toda energia ruim que estiver saindo daquele corpo do seu massageado não vai estar interferindo no seu bem-estar. Ao contrário, vocês vão estar fazendo uma limpeza no corpo de vocês quando essa união for feita na Thai Massagem. A Thai Massagem, ela entrega para o massageado e para o terapeuta um estado meditativo. Quando o terapeuta consegue entender o quanto esse estado meditativo faz toda a diferença, ele trabalha com uma fluidez incrível. E o que acontece? O tempo não passa. O tempo parece não passar. O tempo passa desapercebido. Você, terapeuta, não percebe. Eu sempre indico para os meus alunos, para os terapeutas curativos, a terem um reloginho na sala, no cantinho onde forem atender, porque se deixar, você vai embora. Eu tenho um caso que eu atendi uma cliente minha e ela estava se queixando muito de dores bem nessa parte aqui do pescoço, cervical, sem conseguir dormir, compulsiva com os doces, enfim. Começamos a sessão de Thai, fui embora na sessão, sem perceber, porque ela estava me transmitindo uma mudança corporal, o corpo dela já estava mais ajeitado no solo, o semblante dessa cliente estava mais tranquilo. Algumas vezes, ao manipular a face dela, ela expressava um sorriso, com os olhos fechados. Isso é incrível. Então eu fui. E olha, eu não fiz nada de errado. Graças a Deus eu não tinha outro cliente me aguardando. Eu não fiz nada de errado. Eu entreguei para essa cliente um momento. Eu fiquei 2 horas e 10 minutos aplicando a Thai nessa cliente. E aí, quando nós terminamos a sessão, ela falou: que horas são? Já havia escurecido. Eu falei: olha, não sei, me perdi na hora. Ela falou: Amanda, o que você fez comigo hoje? Eu não sei nem te falar. Eu só quero ir para casa porque eu tô muito tranquila. E quando eu cheguei aqui, o único lugar que eu não queria voltar era para minha casa. Então, quando a gente escuta isso, a gente começa a ter mais certeza do quanto essa técnica é transformadora na vida do massageado, de quem recebe, e na vida de quem aplica. Eu peço a você, terapeuta, que você faça uma análise sobre a Thai Massagem. Não fica só nos pensamentos. Pensa, escreve, anota. Todo atendimento que você fizer a partir de agora, como terapeuta curativo da Thai Massagem, faça anotações. Eu comecei dessa maneira e deu super certo.
Eu atendia o meu cliente, o meu massageado, a minha massageada. Após a sessão, eu tirava 30 minutos. Então, eu sempre dou espaço de uma sessão para outra. Eu tirava 30 minutos para fazer um relato detalhado sobre esse atendimento. Então, lá eu escrevia, cliente chegou reclamando de insônia, se queixando de dores na cervical. A cliente estava completamente com o corpo travado, porque ela estava sentindo-se apreensiva. Ela não conhecia a técnica, apesar de ter explicado para ela como funcionaria, ela não conhecia a técnica. Ela já estava com dor no corpo. Quando nós estamos com dores no nosso corpo, o nosso corpo automaticamente trava. Ou quando a gente não conhece qual vai ser a sensação que a gente vai receber naquele momento, o nosso corpo vai travar. Assim é quando a gente vai ao ginecologista fazer exame, quando vamos à cadeira do dentista, o nosso corpo trava. Quando estamos, no meu caso, fazendo uma limpeza de pele, por isso eu ensinei para vocês na semana do massoterapeuta, essa associação da TAI nas mãos e nos pés durante a sessão de limpeza de pele. Porque isso traz um conforto, isso traz uma tranquilidade para o seu cliente. E aí, eu passei a fazer todas essas anotações. Até hoje eu continuo fazendo. Mesmo que eu não consiga fazer logo em seguida, mas eu faço. Muitas vezes, quando eu consigo. Isso no caso do atendimento de TAI na maca. Eu tiro fotos de algumas posições que eu tô vendo que esse cliente não está confortável ou que eu estou vendo que esse cliente está muito confortável. Para eu poder gravar isso bem, sabe? Fazer realmente toda uma análise naquele quadro dessa aplicação específica. E eu sempre faço isso, mesmo que o cliente volte outras vezes, eu sempre faço, porque em toda terapia curativa existe uma evolução. O cliente chega aqui e ao longo desse tratamento, esse cliente fica bem no alto. Para onde que ele vai com essa energia? Para a extremidade. E como a gente trabalha a Thai massagem? Pelas extremidades, iniciando pelos pés, subindo pelo corpo, chegando na cabeça, na região craniana e região facial. Com isso, o que a gente faz? Fluxo de energia, trabalha a energia, traz esse sistema linfático para acionar. Por isso, eu tenho tido tantos relatos, tantos dos alunos, das alunas, como dos massageados. O que você fez que após a sessão eu fiz tanto xixi? Hoje mesmo eu estava fazendo uma associação, porque eu faço muitas associações dentro das técnicas que eu reconheço e que eu tenho propriedade para usá-las. Então, hoje mesmo eu fiz uma associação com a Detox Power e a Thai Massagem e a cliente foi 5 vezes ao banheiro. Ela já me mandou uma mensagem me agradecendo, mas eu falei, isso durante a sessão, aqui no spa. Amanhã ela vai me mandar um outro relato. Então, terapeuta, é muito importante essa conversa. Não atende o seu cliente e abandona ele. Esse cliente não vai ter motivo para voltar. Não sufoca, mas não abandona. Um terapeuta curativo, ele é um médico do corpo. Ele precisa falar, ter um diálogo com esse cliente. Atendeu o seu massageado? Ótimo, perfeito. Esse massageado vai para casa e você no dia seguinte vai dar um lindo bom dia para ele, perguntando como foi a noite dele, como foi ao longo do dia dele após ter recebido a Thai massagem. Eu não tenho dúvidas, esse massageado vai te responder. E isso também é uma prova que você vai ter que o seu trabalho foi muito bem feito e que a técnica funciona. E é uma prova para você usar nos seus stories, para colocar no seu feed, falando, olha, atendi a Dona Tereza. No dia seguinte dei um bom dia para ela, perguntando como ela havia se sentido após a Thai massagem. E ela me entregou esse depoimento aqui.
fica seguro. Fica seguro que você vai receber um bom depoimento. Claro, se você seguir todo esse passo a passo que eu falei pra você, se você conseguir ouvir e entender, não é só ouvir, é ouvir, processar e colocar em prática. É ouvir, processar e colocar em prática. Isso é muito importante. Uma outra dica que eu quero dar pro terapeuta Thay, tô dando muitas dicas aqui hoje, mas eu quero dar uma dica muito importante, é que nós somos tudo o que nós comemos. O nosso corpo fala, ele reage de várias formas, com vários sentidos. Felizes, tristes, apreensivos ou não, o nosso corpo sempre nos traz uma resposta. Terapeuta Thay, tá com a agenda cheia, teve um aborrecimento. Vai comer? Vai almoçar? Não, terapeuta. Porque por mais maravilhosa que esteja essa comida nesse dia, ela não vai te fazer bem. Então, antes de você ir para o seu almoço, faça uma meditação, tenta respirar, solta o ar tranquilamente, para que você possa fazer essa refeição em paz, para que você possa digerir o alimento com tranquilidade e para que esse alimento te traga toda a saciedade que você precisa dentro do seu corpo, te dando mais energia, mais disposição, mais tranquilidade. Terapeutas, eu tô sempre aqui com vocês, dividindo tudo o que eu vivo, porque tudo isso que eu falo nos meus vídeos são experiências que eu venho tendo ao longo da minha vida, ao longo de todo esse tempo como terapeuta. Momentos bons, momentos ruins, é óbvio, todos nós temos, somos de carne e osso. Mas precisamos sempre nos colocarmos como prioridade, porque nós usamos o nosso corpo como uma ferramenta para que o outro seja beneficiado. Se a gente não se cuida, a gente não consegue fazer isso. Tem muitos terapeutas que não sabem o que está acontecendo. É a crise do país. Mas isso não é legal. Mas tudo isso que fala é muito fácil fazer porque ela já tá com grana, porque ela já tá ganhando bem, ela já atende tantas pessoas por dia. Para de colocar a culpa no outro. Para de se dar desculpa. Levanta aí dessa cama, se você tá dormindo, tá deitado, tá em depressão. Sai dessa cadeira. Literalmente sacuda essa poeira e vai em frente. Vai estudar, vai ler. Pega meia hora do seu dia, dá uma olhadinha aqui no meu Instagram, em todos os vídeos que eu já postei pra vocês. Todo mundo é capaz. Todo mundo pode. Mas eu não tenho tempo. Eu tenho as mesmas 24 horas que você. E aí? Isso não é desculpa. Agora eu vou dar sermão. Isso não é desculpa. Ninguém melhor do que você vai fazer o que você sabe fazer de melhor. Mas para isso, você precisa primeiro se cuidar. Depois, aplicar tudo que é necessário aplicar para que você seja realmente um terapeuta raiz e não um terapeuta Nutella, como dizem por aí. O terapeuta raiz é aquele que tem o melhor entendimento. É aquele que sabe que as coisas ruins vão chegar, que as tempestades vão cair, mas que depois disso tudo vem uma porção de coisa boa. E que o Oceano Azul tá aí para todo mundo. E é isso que eu quero que você consiga entender, terapeuta. Você pode fazer parte do Oceano Azul e deve fazer parte. Você é super bem-vindo nesse oceano. Tem muita gente boa aqui. Vem pra cá também. Vamos colocar um sorriso no rosto. Vamos entender que a vida é boa, sim. E que a gente precisa estar sempre com muita energia positiva para que a gente consiga levar para o outro e para nós mesmos uma tranquilidade, um toque fraterno, uma experiência. Você, terapeuta, merece viver
todas as experiências que você proporciona para o seu cliente. Não se esqueça. Não se esqueça. Você é peça importante. E na sua vida, você é o número 1 e precisa vir em primeiro lugar. Um beijo grande para todos vocês, terapeutas curativos, para todos os meus alunos, minhas alunas, para todos os meus clientes. Namastê. Um beijo.